Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o podcast Virtudes e Vulnerabilidades Humanas, inspirados no meu material Cards, Virtudes e Vulnerabilidades Humanas, que está disponível no meu site oficial www.karinegos.com, e você pode adquirir esse material para aprofundar em todos os temas ligados a virtudes e vulnerabilidades humanas. Seja você uma profissional da área da psicologia, da área da terapia, ou você que é uma buscadora que quer viver esse mergulho profundo no autoconhecimento. Lembrando que todo esse material não substitui uma psicoterapia, um acompanhamento profissional, mas você pode integrar, complementar. Para os profissionais da psicologia, esse material pode ser um excelente recurso para utilizar na clínica. Vocês podem aproveitar esse recurso. Basta adquirir os cards Virtudes e Vulnerabilidades Humanas, que está disponível no meu site oficial. E aqui a gente está preparando um espaço de escuta profunda, de escuta simbólica, sobre os modos como buscamos satisfação, alívio, presença. E nos episódios anteriores a gente falou sobre todas as polaridades aqui propostas, né? O orgulho e humildade, a inveja e a generosidade. Entramos no tema da avareza e da caridade. Confere lá os episódios anteriores, tenho certeza que vai gerar insights profundos para vocês. A gente também falou da ira e da suavidade, da preguiça e da diligência recentemente. E hoje a gente vai avançar para a gula e para a temperança. Escute esse episódio até o final. Procura suspender dentro de você resistências. Procura tomar consciência se a culpa manifesta, mas principalmente tenta suspender o julgamento e a resistência e ouça até o final. Aqui a gente não está falando de excesso como falha moral, mas como uma linguagem da psique que precisa de regulação, porque nós não tivemos uma educação que nos prepara para lidar com essas polaridades. Nós não fomos educados para isso. O ser humano é constituído de ordem e excessos. Isso é da natureza humana e nós não fomos educados para isso. A gente precisa desenvolver essa autorregulação na medida em que a gente vai vivendo, interagindo, experimentando a vida. A gente precisa buscar caminhos, buscar referências, olhar para dentro. Então vamos lá, vamos para o tema da gula, vamos compreender simbolicamente o que significa, porque a gula, ela não se refere só à comida. Ela fala de um impulso de consumir para preencher. Olha esse aspecto que eu estou trazendo, consumir para preencher. Então, comer demais, beber demais, comprar demais, trabalhar demais, consumir informações demais, tudo isso envolve uma necessidade de preenchimento. E olha que curioso, o excesso surge quando algo essencial não está sendo nutrido. Então, no campo simbólico, a gula representa uma tentativa de incorporar algo que falta internamente dentro da gente. Há uma busca constante por satisfação imediata, mas o alívio é breve. O corpo recebe, a alma permanece vazia. O interior do sujeito permanece vazio. E a repetição do excesso não é prazer, é tentativa. No cotidiano, a gula pode assumir muitas formas, né? Comer sem fome. Eu ouço muito isso no consultório. Eu tô comendo, nem sinto fome, mas sigo comendo. Buscar por estímulos contínuos. É uma tendência de ir muito para as telas também, né? Nesse momento tecnológico que nós estamos vivendo. Dificuldade de parar. Eu ouço algumas clientes falando, olha, faz muito tempo que eu não paro para ver um filme, para contemplar uma apresentação. A sensação de vazio logo após o consumo, então comeu e ainda se sente vazia, por exemplo. Muitas vezes a pessoa não percebe o excesso
ela apenas sente que nunca é suficiente. E a gula não fala de desejo, ela fala de desregulação. Do ponto de vista simbólico, a gula aponta para uma falha na experiência de saciedade. E a clínica nos ajuda a compreender como esse movimento vai se estruturando, porque clinicamente a gula pode estar associada a dificuldades na regulação emocional, experiências precoces de carência afetiva, ou ausência de limites consistentes, de limites claros nas interações, nas relações. E no consultório eu observo que as pessoas que aprenderam a se autorregular por meio do consumo, elas entram num conflito interno muito significativo. Quando as emoções intensas surgem, o excesso vai funcionando como uma anestesia temporária, para evitar aquele conflito que de fato precisa ser investigado, compreendido. E esse padrão pode se manifestar em transtornos alimentares, comportamentos compulsivos ou dependências diversas. O trabalho clínico, ele não se centra em controlar o comportamento, mas em restaurar a capacidade de reconhecer sinais internos de necessidade, de saciedade, estimulando uma retomada de consciência integral, consciência de si. Na visão da psicossomática, quando o excesso se repete, o corpo responde por meio de desconfortos digestivos, inflamações, alterações metabólicas, sensação constante de peso, de cansaço. O corpo tenta sinalizar: há algo demais e algo faltando, digamos assim. E um filme super interessante para contextualizar, eu pensei aqui para passar para vocês, A Viagem de Chihiro. É um filme de 2001, do Miyazaki. É um filme muito interessante, muito simbólico. Ele retrata a gula como uma desconexão da própria vida interior, da alma. A alma aqui não é no sentido religioso, mas é no sentido laico, no sentido filosófico. E na Viagem de Chihiro, os pais comem vorazmente, e é muito interessante a cena porque eles perdem a sua própria forma humana durante a cena, e isso vai gerando um impacto. O Chihiro não sabe o que fazer, mas ele é guiado pela intuição, ele recusa o excesso e ele preserva a sua essência. Então é muito interessante a diferença do comportamento do Chihiro e do comportamento dos pais dele. Então, onde que entra a temperança? Temperança não é a restrição rígida. Isso é super comum. Agora eu vou fazer uma restrição, agora eu não vou ficar uma semana sem isso, sem aquilo, e depois vem aquela enxurrada novamente de um consumo excessivo e imediato. Não, a temperança não é restrição rígida, não é privação, não é controle obsessivo. Temperança é escuta interna. Acontece que quanto mais superficial uma pessoa se relaciona consigo mesma, mais ela cai no imediatismo. Então, a temperança é uma escuta interna, ela envolve abertura, disponibilidade para olhar para dentro com profundidade. A temperança nasce quando o sujeito aprende a diferenciar a fome de vazio, o desejo de compulsão, a necessidade de excesso. Ela envolve ritmo, medida, presença. E quando a temperança se instala, o prazer retorna. O corpo reconhece limites, a alma encontra um espaço para ser, para se expressar. E eu te convido agora a refletir. O que você tem consumido em excesso? O que você espera sentir quando consome? E que tipo de nutrição emocional, simbólica, relacional está faltando?
e você não precisa responder tudo isso de maneira imediata, mas permita que essas perguntas ecoem, que elas guiem as tuas ações dos próximos dias. A gula e a temperança falam de relação com o prazer, com o limite. Quando a gente aprende a escutar o corpo e a alma, o excesso deixa de ser necessário. A vida toma um novo sentido. Afinal, dessa vida a gente não leva nada, a gente precisa mais é desfrutar, experienciar e buscar uma vida com qualidade. E esse conteúdo, ele não substitui a psicoterapia ou o acompanhamento profissional, eu falo isso diversas vezes, reforço aqui também nesse podcast, mas ele aprofunda a consciência, ele cria canaletas e possibilidades e abre um espaço para escolhas mais conscientes. Essa série de podcasts são inspirados nos cards, virtudes e vulnerabilidades humanas, como eu comentei com vocês. Vocês podem acessar o e-book no meu site oficial, www.karinegos.com. Lá você também tem acesso a artigos, você também pode agendar a sua psicoterapia comigo ou acompanhar as novidades em relação a cursos, a projetos também nas organizações. E no próximo episódio a gente vai falar sobre luxúria e castidade, entre o impulso e a presença. Eu espero você lá. Um grande abraço e até mais.